paz do Senhor Jesus Cristo. Gostaria de compartilhar uma palavra com você que está em Lucas 11. Lucas 11. Nós vamos ler o versículo 2. Olha só o que diz. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Repetindo apenas o versículo 2. Então ele os ensinou: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. É fascinante esse texto e me leva a meditar e compartilhar com todos vocês a sensação de um discípulo chegando para Jesus e pedindo: Mestre, ensina-nos a orar. Assim como João tem feito com os seus discípulos, nos ensina a orar. Talvez eu e você, nesses dias que nós estamos vivendo agora, nós passamos por um momento de confusão. Passamos por um momento de medo, por um momento de receios, e às vezes é confusa até mesmo a nossa oração. Nesse momento, esse texto me leva a compartilhar com você para que nós venhamos a voltar para o foco. Qual era o foco? Jesus ensinou dizendo assim: adore a Deus em primeiro lugar e atraia o reino dele aqui para a terra. Olha só. Primeiro ponto, Jesus, ele colocou o que nós realmente devemos buscar nessa terra, que é adorar o Senhor. E no segundo momento, ele coloca o propósito, o seu propósito de vida, que também é o nosso propósito de vida. Atrair o reino de Deus para nossa geração, para essa terra. Que o nosso olhar comece a se voltar para a cruz do Senhor Jesus e não mais em nós. Não mais na mídia, não mais nos comentários, não mais na insegurança, no medo, se eu saio de casa, se eu fico, se eu vou à luta trabalhar, se eu paro, o que vai acontecer comigo? Vamos voltar o nosso olhar para o Senhor. Senhor, precisamos viver o teu reino. O propósito da nossa vida aqui é viver o teu reino. Comentar com vocês uma palavra que eu ouço muito do meu discipulador Jean. Às vezes é até um pouco engraçado quando ele diz selva. Nesses dias que nós estamos vivendo, é essa palavra mesmo. O reino dos céus, o reino de Deus, ele é com uma violência, com uma força, com uma vontade vinda do Senhor, para que nós venhamos a viver o reino dele. Nesses dias, nós temos que pensar em selva, em guerra, em luta, tirando as nossas vontades, tirando do nosso coração todas as decepções, tirando todo o medo, dizendo: Senhor, eu quero o teu reino. Passe o que eu passar, viva o que eu viver. O mais importante é cumprir o propósito, olhar para a cruz e viver o propósito do Senhor para a nossa vida. Viver o propósito do Senhor. Queremos viver o teu propósito, Senhor. Vamos orar? Pai, às vezes nós não sabemos nem como orar. Não temos a direção, não encontramos as palavras, mas o Senhor Jesus, assim como ele ensinou aquele discípulo, que ele venha nos ensinar por meio do Espírito Santo, como orar para viver o teu propósito, não para viver a nossa vontade, não para receber simplesmente as nossas respostas, os nossos porquês, o nosso temor, a nossa satisfação própria, o nosso... Meu Jesus, me leva para perto de ti, me leva onde eu posso ouvir a tua voz.
pois só na tua vontade posso me completar. Posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Meu Jesus, me leva pra perto de ti. Me leva onde eu posso ouvir a tua voz. Pois quando eu escutar de todo o coração, obedecerei. Cura meu coração, faz de mim tua vontade, pois só na tua vontade posso me completar. Eu posso me completar. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Leva onde eu posso ouvir tua voz. Me leva onde eu posso ouvir tua voz. Aos teus pés. Mesmo sendo assim, pobre pecador, Deus me ama. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus me ama. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de me amar. Sem seu amor, sem seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho pra morrer em meu lugar. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama, Ele está sempre de braços abertos pra mim. Deus me ama e o seu amor é tão grande, incondicional.
meus amados, queridos. É uma honra, uma alegria, um privilégio poder estar falando no seu coração nessa noite. Povo lindo de Lages, temos um carinho muito grande por vocês. Nós temos aprendido a amá-los, né, esse povo tão acolhedor e que ama Jesus. E para mim, meus amados, é uma honra e um privilégio poder estar falando no seu coração nessa noite. E também uma responsabilidade. Sei do quanto precisamos ter temor ao Senhor com relação à sua palavra, e falar esse povo para mim é uma responsabilidade. E eu gostaria de compartilhar ao seu coração, querido, algo que o Senhor tem trazido ao nosso, como igreja, nesses dias em que estamos vivendo. Dias diferentes do que estávamos habituados, amém? Eu acredito que nenhum de nós experimentamos algo parecido. E isso tem mexido com a nossa estrutura de igreja, estrutura como pessoa, né? Estamos vivendo momentos diferentes do que estávamos habituados. A questão de isolamento social, a questão política, a qual tudo isso tem gerado, né? Todas as questões que isso tem gerado. Isso tem sido muito diferente para nós como igreja. E como igreja nós precisamos entender o que Deus quer falar conosco e quer fazer com relação a tudo isso. Eu creio muito no que diz o versículo lá de Romanos 8:28, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porque os que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho Jesus, a fim de que ele seja o primeiro entre muitos irmãos. Eu acredito, queridos, que tudo o que tem acontecido vai nos tornar mais parecidos com o nosso Mestre Jesus. Sabe? Então que possamos, em nome de Jesus, meus amados, entender a profundidade de tudo isso que estamos vivendo. Não estou dizendo que tem sido algo fácil, no mínimo desafiador a todos nós, mas precisamos entender que em tudo o Senhor está no controle e a sua mão está agindo com tudo isso que tem acontecido. E com relação ao que estamos vivendo como igreja e como deve ser a nossa posição com relação a tudo isso, realmente, queridos, precisamos meditar, orar, buscar da parte de Deus, viver isso com intensidade, amor e tentar, querido, de todas as maneiras que o Senhor nos permita crescer com tudo isso. E como igreja, nós estamos experimentando algumas questões da parte do Senhor, algumas experiências e que gostaríamos de estar compartilhando com vocês em nome de Jesus. Amém? Peço licença para você, sua atenção para podermos estar compartilhando em nome de Jesus. Os últimos dias o Senhor tem falado profundamente o nosso coração e o Senhor falava ao meu coração em um tempo de oração que eu tive algumas semanas, que como igreja nós clamamos ao Senhor. Foi levantado um grande clamor, não só localmente, mas como no Brasil como um todo, né? Nós nos levantamos como igreja para clamar, nos humilharmos diante do Senhor. Aquele texto de 2 Crônicas 7:14 foi trazido aos nossos dias com intensidade e nós começamos a experimentar um clamor dentro de nós, querido, um desejo de arrependimento, de nos humilharmos diante das situações que estamos vivendo como igreja, né? E a igreja de Jesus, não apenas localmente, eu acredito a igreja de Jesus em um contexto bem abrangente, dobrou os seus joelhos, clamou ao Senhor, se humilhou diante de Deus. E isso, queridos, eu creio profundamente que tocou o coração de Deus, que fez com que o Senhor olhasse para nós como igreja, como nação, e o Senhor tem manifestado o seu cuidado nesses dias
nos dias posteriores a esse clamor sobre as nossas vidas, e eu creio que grandes coisas o Senhor fará, né, a sua igreja, a esta nação, por causa do clamor do seu povo. Para mim isso é muito claro e evidente. E o Senhor falava a mim em oração, dizendo: filho, vocês clamaram, vocês se humilharam, mas chegou o momento da adoração. E eu acredito que o clamor e a adoração, eles precisam estar caminhando juntos, né? Quando você clama, você tem que entender que, eu tenho que entender que a adoração é um processo, né, que caminha junto com o clamor, com a humilhação. Eu clamo, eu me humilho e eu adoro. E o Senhor falava ao meu coração que chegou o momento da adoração, da igreja de Jesus adorar o Senhor com intensidade. Adorar o Senhor de uma maneira como nunca antes fez. De repente você está sendo levado a fazer coisas que você nunca fez, com a intensidade que você tem feito nesses dias. De repente você nunca orou ao Senhor como orou ou como está orando nesses dias. De repente você nunca leu as Escrituras como você está lendo nesses dias. E em tudo isso o Senhor tem sido glorificado, queridos. E eu gostaria de desafiar o teu coração a desejar com intensidade ainda maior buscar o Senhor, buscar a sua palavra. Porque eu quero dizer para você e para mim, nesse momento, que o quanto buscarmos ao Senhor vai definir o quanto do Senhor, o quanto Ele vai manifestar a sua vontade, o seu querer sobre as nossas vidas, e o quanto nós vamos experimentar viver dEle aquilo que Ele tem reservado para esses dias. Amém, meu amado? E a minha palavra para você hoje: adore ao Senhor. Adore ao Senhor, busque ao Senhor de todo o seu coração, com todas as suas forças, com intensidade da sua alma. Amém, querido? Busque ao Senhor de todo o seu coração, com toda a sua alma, em nome de Jesus. E o texto que eu gostaria de deixar para nós nesse instante, neste momento, é o que se encontra lá em João capítulo 4, versículo 23, um texto bem conhecido, seu e meu, mas eu gostaria de usá-lo como base nessa ministração, nessa pregação. Amém, meu amado? Em nome de Jesus. João capítulo 4, versículo 23 diz assim: no entanto, vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade. Pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém, meu amado? Que bênção poder olhar para esse versículo e trazê-lo para a nossa realidade nesses dias. Como é importante, meu amado, minha amada, poder entender o que diz as Escrituras quando Jesus fala que o Pai busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. E eu tenho convicção que nesses dias o Senhor está encontrando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Você, eu, nós estamos aqui, queridos, buscando essa intensidade, buscando viver esta adoração. E eu quero dizer para você, meu amado, em nome de Jesus, com todo temor diante do Senhor, que a adoração não é simplesmente pegarmos um violão, dedilharmos ao Senhor canções, cantarmos ao Senhor canções. Isso faz parte, mas não é adoração em si. E aqui nós vemos uma mulher, a samaritana, diante do Senhor Jesus, tendo um conflito interno do que realmente é adoração, do que realmente significa adorar ao Senhor. E nós vemos aqui essa mulher tentando justificar a sua adoração, usando lugares, usando um lugar específico, uma situação específica. Mas nós sabemos, queridos, e Jesus nos ensina nesse texto, que a adoração ela não é de fora para dentro. A adoração ao Senhor que o Senhor busca, que Deus busca, é a adoração que acontece de dentro para fora. E isso tem mexido o nosso coração, queridos, porque nós estamos muito habituados a viver
no contexto de igreja, de estrutura, de cultos, né? E eu quero já de antemão dizer para você que eu não sou contra em nenhum momento da estrutura como um lugar da igreja física, como um lugar onde os adoradores se reúnem para adorar o Senhor. Mas eu quero dizer para você, em nome de Jesus, que o lugar, a igreja física, não é o lugar onde a adoração acontece. A igreja física é o lugar onde os adoradores se reúnem. A adoração acontece aqui, dentro do nosso ser, no nosso íntimo. E é isso que Deus tem nos ensinado nesses dias, que a verdadeira adoração, queridos, não está naquilo que nos cerca. E durante muito tempo, a igreja de Jesus, ela se prendia às coisas que a cercavam, à estrutura que a cercava. E isso, Senhor, tem mexido, né, no nosso entendimento com relação a isso, porque Ele tem nos ensinado e nos mostrado que independe do que tem acontecido ao nosso exterior, que independe do que tem acontecido à estrutura física a qual nós estamos habituados a ter. Isso não é motivo, isso não é razão para que a nossa adoração ela mude. A estrutura, ela não pode definir a nossa adoração. A estrutura não pode definir o adorador. Queridos, você não tem ideia de como nós, como igreja aqui em Garopaba, estamos na expectativa que os cultos retornem ao templo. Como eu já falei, não sou contra a igreja, pelo contrário, eu acho que é uma alegria poder estar com os irmãos, nos alegrarmos com os irmãos, sermos igreja, eu entendo como igreja a união dos irmãos, né? Mas o Senhor mexeu conosco com relação a tudo isso, porque Ele tem nos feito voltar para nós mesmos, para dentro de nós mesmos, e entendermos que a adoração ela começa aqui dentro. Muitos iam à igreja, queridos, com a expectativa de como vai ser a adoração, como é que vai ser o louvor. Se ia na igreja muitas vezes com aquela expectativa, eu preciso ouvir um louvor que venha mexer com o meu coração, com a minha alma, eu preciso ouvir por parte da pessoa, do pastor que vai pregar, do ministro que vai pregar a palavra do Senhor, algo que venha impactar o meu coração e que eu possa voltar para casa, usando um termo gospel, aqui, aleluiado, né? Com as baterias recarregadas para enfrentarmos as semanas, aos desafios que vão acontecer durante a semana, durante os dias que se seguem depois do culto. E Deus tem nos mostrado que o culto, o verdadeiro culto, ele acontece todos os dias, nas nossas casas, com os nossos familiares. Queridos, precisamos voltar, precisamos entender, né, o que é realmente a adoração ao Senhor. E como igreja aqui em Garopaba, Deus tem nos feito vivenciar isso. O que realmente significa adorar a Deus em espírito e em verdade. O objetivo da nossa adoração, do nosso culto, queridos, não é o templo, não é a estrutura, mas é Jesus. O que nos motiva e que nos leva a adorá-lo é o seu amor para conosco, é a sua presença nas nossas vidas, a ação do Espírito Santo dentro de nós, entendemos a sua palavra, e tudo isso precisa estar muito arraigado, firme no nosso coração. Como eu já falei, estamos aqui com uma expectativa muito grande de voltarmos aos cultos públicos, de podermos adorar o Senhor. Queridos, é fantástico poder entender o que o Senhor tem dito ao nosso coração quando diz que o Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade. E eu tenho convicção que nesses dias o Papai do Céu encontrou na sua vida, na sua casa, na sua família, adoradores que o adoram em espírito e em verdade. Mas a nossa adoração não pode estar presa às circunstâncias. Uma outra coisa que às vezes
mexem, né, com a nossa maneira de adorar o Senhor, de buscar e louvar o Senhor, são as coisas que nos cercam. Se estamos bem, adoramos, se não estamos bem, murmuramos. Isso não pode ser uma realidade, pelo contrário, as circunstâncias não determinam a nossa maneira de adorar, e nós vemos isso muito forte nas Escrituras, lá em Atos 16, quando nós vemos Paulo e Silas na prisão, em uma situação extremamente adversa, difícil, onde esses dois homens, eles começam a adorar a Deus independente daquilo que o cercava. E eu quero dizer para você que o que o cercava era a prisão, era uma condição que poderia levar a nós hoje, nesses dias, a dizer: não, eu não posso fazer isso, por que Deus me abandonou, por que o Senhor não está olhando para mim? De repente, para muitos que estão vivendo esses dias, podem dizer: mas Deus nos abandonou, Deus não está conosco. Não, eu quero dizer para você que Deus está conosco. E Ele continua sendo o nosso Deus, porque as circunstâncias não definem quem é Deus. Da mesma forma que as circunstâncias não podem definir o adorador. O adorador é adorador porque é adorador. Porque o que move a adoração não são as circunstâncias, mas sim o motivo da nossa adoração. Qual tem sido o motivo da sua adoração, querido? O que deve mover o meu coração a adorar a Jesus, adorar a Deus, tem que ser o próprio Jesus, o próprio Senhor. Eu quero convidar você, querido, a junto entendermos isso. O que precisa mover o nosso coração para a adoração deve ser a razão, o motivo dessa adoração. E o motivo da nossa adoração, o motivo do nosso louvor é o Senhor Jesus. Então, eu quero dizer para você que se estamos dentro do templo, querido, nós vamos adorar com muita alegria. Mas se hoje nós não podemos estar dentro do templo por tudo aquilo que tem nos sido proposto, nós vamos continuar adorando com muita alegria. Amém, querido? Nesse momento, você dentro da sua casa, com a sua família, eu quero dizer para você, em nome de Jesus, você está e deve estar adorando ao Senhor Deus com muita alegria, com todo o seu coração, com todo o seu fôlego de vida, com todo o seu ser. Em nome de Jesus, vamos adorar ao Senhor, queridos. Eu acredito que esses dias vão preceder um grande mover do Senhor Jesus. Quando a igreja de Jesus entender que a adoração vai nos levar a experimentarmos um grande mover da parte do Senhor sobre os nossos dias, sobre tudo isso que estamos vivendo, querido, eu creio, eu acredito que os céus já estão se movimentando, queridos, e o que Deus tem preparado para a sua igreja vai acontecer. Eu creio num grande despertar da igreja nesses dias, num grande mover de cura, de libertação, de restauração de lares e famílias. Eu creio num grande movimento de pregação do Evangelho, de evangelização nesses dias. Então, queridos, não perca essa oportunidade. Não perca esse momento. Adore ao Senhor Jesus dentro do seu coração. Comece essa adoração dentro do seu coração. E que o exterior venha a ser apenas reflexo do que está acontecendo dentro de você. Que o que acontece do lado de fora, venha a ser apenas reflexo do que Deus já está fazendo dentro de você, em o nome de Jesus. Amém, meu amado? Deixa eu orar com você nesta noite, em nome de Jesus. Deixa eu adorar o Senhor Deus nessa noite, em nome de Jesus. Amém? Fecha os teus olhos comigo. Vamos bendizer ao Papai do céu, vamos pedir que Ele nos ajude nesse momento e nesse tempo. Papai, em nome de Jesus, eu quero pedir, Senhor, que a Tua presença ela possa trazer ao nosso coração, Deus, a paz, como diz as Escrituras, que excede todo o entendimento. Senhor, estamos vivendo um dia diferente, dias diferentes do que estávamos habituados. E eu quero dizer que isso mexeu muito conosco, Pai, como igreja, como pessoas, mas eu sei também que em tudo isso o Senhor será glorificado, que a Tua palavra, Senhor, se cumprirá. E o que diz lá em Romanos 8:28,
que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Isso terá resultado, ó Senhor, um resultado sobrenatural sobre as nossas vidas. Eu creio que esse tempo que o Senhor tem nos dado, com os nossos familiares, contigo no nosso lar, no secreto do nosso quarto, da nossa adoração contigo, isso vai impactar a nossa vida e a maneira como enxergamos as coisas à nossa volta. E eu quero dizer, papai, no nome de Jesus, nos ajuda a viver isso. Deus, nos ajuda a entender o que o Senhor quer nos dizer quando diz que busca adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Por favor, papai, nos ajuda, pai, nesses dias. Por favor, papai, nos ajuda neste tempo, em nome de Jesus. Pai, que o Senhor possa achar em Lages, em Garopaba, no estado de Santa Catarina, neste país, neste planeta, adoradores que te adorem em espírito e em verdade, Pai, em nome de Jesus. Eu quero abençoar a todos os amados que estão nos escutando, nos ouvindo, pedindo a sua bênção, a sua graça, o seu poder e a manifestação do seu poder sobre a vida de todos estes, em nome de Jesus. Graça e paz, meu irmão, minha irmã, eu espero que você tenha sido edificado ao ouvir esta palavra do nosso amado pastor Miguel, lá da igreja Fonte Church de Garopaba, trazendo para nós realmente esse desafio, né, essa lembrança de que nós somos adoradores. E é muito interessante, né, que Jesus foi tentado também nessa área, né? Satanás queria que Jesus o adorasse, né? Ele ofereceu todas as coisas, né, daqui da terra, né, os reinos. E muitas vezes é assim na nossa vida, muitas coisas nos são oferecidas, mas que realmente Jesus possa ser, né, como diz o salmista, aquele bem e não substitui nenhum outro, né? Ou ele diz no Salmo 16, outro bem não possuo, senão a ti, Senhor, e que o nosso coração possa estar nele, nestes dias maus, e vamos estar preparando realmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, né? Vivendo a adoração em nossas vidas. Deus abençoe você, uma abençoada semana, que Deus guarde a sua casa, e que nós possamos realmente avançar aí sem medo. E falando também do amor, do grande amor deste Deus a quem nós temos adorado. Eu quero ainda neste tempo orar com você. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós te damos graça, Senhor, por essa palavra. Te damos graça, Senhor Deus, por este tempo de culto, Senhor, doméstico. E pedimos, Senhor Deus, a Ti sabedoria, graça, Senhor Deus, e que Tu, Senhor, possa, Senhor Deus, receber, Senhor, a nossa adoração. Que a nossa vida, Senhor, possa, Senhor, ser este altar erguido a Ti. E que, Senhor Deus, o nosso viver, Senhor, seja esse sacrifício, Senhor, que queima no altar a Ti, Senhor Deus. Para Te adorar, Senhor Deus, que nos criou, mas não só nos criou, Senhor, nos amou, enviou o Seu próprio Filho em oferta por nós, nos tem reconciliado consigo. Pai, Tu, Senhor Deus, nos tem chamado, Senhor, para um relacionamento contigo. Nós Te adoramos, Senhor. Nós nos entregamos a Ti. Nós queremos, Senhor, depositar diante de Ti, Senhor, tudo o que temos e o que somos, Senhor. Não de uma maneira apenas, Senhor, da boca para fora, Senhor Deus. Que Teu Espírito Santo, Senhor, nos aperfeiçoe também na adoração a Ti, Deus. No amor a Ti, Senhor. E nós queremos, Senhor, crescer e amadurecer. Porque digno é, Senhor, de toda adoração, Pai, Filho e Espírito Santo. Nós, Senhor Deus, reconhecemos, Senhor, que não há outro semelhante a Ti. Pai, em nome de Jesus também, Senhor, nós queremos, Senhor, pedir, Senhor, a Tua bênção sobre toda esta situação que temos vivido, Senhor. Que o Teu Espírito Santo guarde o nosso coração, para que a gente não seja dominado por sentimentos, Deus.
que venham, Senhor, a nos abater ou gerar qualquer confusão. Eu oro, Deus, por cada, Senhor, cada um, Senhor, que Tu tens trazido, Senhor, esta igreja local, a Fonte Church, e por todos, Senhor, os Teus filhos dessa cidade de Lages, Senhor, deste estado e desta nação, Deus. Fortalece, Senhor, o Teu povo, Senhor. Fortalece as mãos, o caminhar, o pensar. Vai, Senhor Deus, nos dando, Senhor Deus, por meio do Teu Espírito Santo, Senhor, este fortalecimento interior, Deus, para que nós possamos, Senhor Deus, permanecer de pé na Tua presença e também diante dos homens, Senhor. Esta é minha oração em nome de Jesus. Amém. Uma abençoada semana para você. Deus abençoe você e sua casa em nome de Jesus.